pode sentar no seu lugar. Eu sou a Jaqueline, prazer estar aqui com vocês, é uma grande honra. Eu agradeço aos pastores da casa por me convidar para estar aqui com vocês. Eu faço parte do movimento Dunamis, sou uma das líderes lá da nossa escola de liderança na Dunamis Farm, também sou da Zion Church, e nós estamos com muitas expectativas para tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa manhã. E é tão interessante que nessa conferência existe um encontro de gerações. O Senhor, Ele falava muito claro ao meu coração, o encontro de gerações que existe nessa casa. A primeira geração está ensinando vocês. Os pastores estão aqui ensinando vocês a viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de rendição ao Senhor. E aí vem os filhos, e os filhos estão aprendendo o que os pais estão ensinando. E depois vem novamente os filhos dos filhos. E existe nessa casa um legado geracional. Porque os pais de vocês estão cavando poços de oração, de uma vida de rendição ao Senhor. E eu creio que vocês estão aqui nesse lugar específico para ser bênção para Brasília, para ser bênção para as nações, porque nessa casa é uma geração de filhos tementes e filhos que carregam a santidade ao Senhor. E vocês estão aqui nessa conferência que chama Incendiados, mas eu faço uma pergunta, mas incendiados para quê? Para fazer a transformação na sua geração, na próxima geração, para que vocês possam deixar um legado do que é ser um filho que ama e que obedece ao Senhor. Amém? Eu quero ministrar. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado comigo nesses últimos meses, e o título da minha mensagem é: Continue queimando. Continue queimando. Tem uma frase de John Wesley que fala: eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Quando nós nos colocamos nesse lugar de queimar pela presença de Deus, existe um povo que não conhece o Deus que nós servimos. E quando nós nos colocamos nesse lugar para queimar por um propósito, eles vêm ver o que nós carregamos. E nós carregamos o Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você. Abra sua Bíblia comigo em João 14, versículo 21. João 14, versículo 21. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem ama ao Senhor, conhece os seus mandamentos e obedece. E para que você possa viver e cultivar uma vida queimando pelo Senhor, é necessário você obedecer a Ele. É necessário você ter práticas, você ter postura, que você vai terminar a sua vida bem, obedecendo ao Senhor. E eu separei 3 tópicos para que nós possamos discorrer nessa manhã, para que você possa entender como você pode terminar a sua vida queimando diariamente pelo Senhor. E o primeiro tópico é o amor pela palavra. Olhe para a pessoa do seu lado e pergunta: você leu a sua Bíblia hoje? Nós precisamos ter um amor pela palavra de Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós pregamos o Evangelho,
E muitas vezes nós não conhecemos essa palavra que salva, cura, liberta. Eu preciso conhecer por completo a mensagem de Cristo. A mensagem que, se necessário for, eu posso morrer por ela, porque eu amo essa palavra. E eu preciso cultivar essa vida de estudar a palavra. Em Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Nós somos incentivados a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, a conhecer a palavra dele, a conhecer aquilo que ele fala para que eu possa cumprir. Só que muitas vezes no nosso dia a dia a gente trabalha, a gente tem os nossos afazeres e a gente vai deixando de lado aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Quantas vezes nós passamos semanas sem ler a Bíblia? Aí o único momento na minha semana que eu leio a Bíblia é quando eu estou aqui no domingo, no culto. Não, nós precisamos ser uma geração que carrega um amor pela palavra, que na sua agenda você vai estabelecer um horário específico, de manhã, à tarde, à noite, para você meditar nessa palavra, para você inculcar essa palavra na sua mente, para você memorizar versículos. Nós não podemos ser uma geração que não conhece a palavra de Deus. Porque para continuar queimando pelo Senhor, é essa palavra que vai te manter de pé. Nos seus momentos de dificuldade, nos momentos que você não tem uma solução, é essa palavra que te mantém de pé. Porque o seu Redentor vive. E você sabe que você pode continuar. Porque você não está sozinho, tem um Consolador com você. Tem dias de tanta aflição que quando eu corro para a palavra de Deus, eu encontro paz. Porque essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela transforma os nossos corações. Ela nos faz permanecer fortes, mesmo diante da batalha. Ela te faz permanecer fiel. Porque é a palavra de Deus. Então quando você vê algo impossível, você sabe que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então você permanece. Você ora por cura. Você ora por libertação. Você começa a adorar mesmo quando você não tem motivos. Mas por que você tem essas atitudes? Porque você conhece a palavra. Porque você busca na sua casa estudar. Quantas vezes nós fazemos maratonas de séries? Isso não é pecado, você pode assistir. Mas qual foi a última vez que você se reuniu com os seus amigos e vocês foram maratonar um livro da Bíblia? Vamos estudar quem escreveu, por que escreveu, o contexto, o que o Senhor quer nos ensinar com esse livro. Vamos ser famintos pela palavra de Deus. Vamos ser uma geração que ama a palavra de Deus e que a próxima geração vai conhecer os seus feitos, porque existe uma geração hoje posicionada que busca conhecer mais sobre a palavra de Deus. E foi isso que Esdras fez. Esdras 7:10 diz: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Ele decide no coração dele. Não foi uma palavra super profética que ele recebeu. Não, ele decide no coração dele pegar essa Bíblia e estudar, praticar e ensinar. Então é isso que o Senhor deseja que nós façamos todos os dias. Em Salmo 119, versículo 11 diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra o Senhor. Muitas vezes,
o que vai nos livrar de pecar contra o Senhor é o conhecimento da Bíblia. Que quando você vai querer pecar, você lembra: isso é contra a palavra do Senhor. Então eu não faço, porque a palavra, ela resguarda o meu coração, ela resguarda a minha mente. E um documentário que sempre me confronta é o documentário do Billy Graham. Inclusive eu incentivo vocês a assistirem. E um repórter, ele pergunta: Billy Graham, o que você poderia fazer novamente? Ele estava nos seus últimos dias de vida e ele faz essa pergunta: o que você deixa para essa geração? Se você pudesse, o que você faria novamente? O que você gastaria mais tempo? E Billy Graham foi um dos maiores evangelistas. E ele conheceu tantos países, ele viveu tantas coisas, tantos milagres, tantos sobrenaturais. Ele poderia citar qualquer coisa, e o que ele cita? Eu passaria mais tempo lendo a Bíblia, eu passaria mais tempo estudando essas escrituras. Se Billy Graham, que viveu grandes coisas com o Senhor, nos últimos dias da sua vida, ele fala: eu escolheria todos os dias amar essa palavra, conhecer essa palavra. Foi por causa dessa palavra que ele foi em todos os países. Então isso deixa um aprendizado para nós: o amor pela palavra. Como está a sua vida? Como estão as suas escolhas em relação à Bíblia? Entre escolher um filme, entre ver as coisas no Instagram, qual você escolhe? Essas coisas ou a palavra de Deus? Ou buscar conhecer uma palavra que vai nutrir a sua vida? O Senhor, Ele deseja que cada um de vocês possa sair nessa manhã com uma fome, querendo ir para casa, querendo estudar a Bíblia. Eu lembro que quando eu fui para a escola de missões, e eu conheci a Aisha, e aí ela tinha feito outra escola, que é durante um ano, que ela tinha lido a Bíblia 5 vezes durante um ano. E eu fiquei assim: Senhor, que loucura isso, eu nunca tinha ouvido falar que uma pessoa poderia ler a Bíblia tantas vezes assim. E eu lembro que eu parei ela e eu falei: quero ser amiga dela no meu pensamento, né? Mas eu comecei a fazer perguntas para ela, e ela ama a Bíblia, e através da vida dela eu fui incentivada a amar a Bíblia também. Nós precisamos de pessoas assim, que vai confrontar o seu evangelho. O nosso pastor fala: nós precisamos andar com novos convertidos, porque eles são muito apaixonados por Deus, e a gente que às vezes é antigo na fé, a gente fica muito neutro. Eu já vivi isso. Não. Nós precisamos ter esse desespero pelo Senhor todos os dias, de buscar a presença dEle, de buscar a palavra dEle. Então eu não sei como foi o seu ano, mas eu sei como você pode terminar: buscando conhecer mais da palavra dEle. Se você não lê, se você não tem o costume de ler a Bíblia anualmente, eu incentivo você para que todos os anos você possa ler a Bíblia inteira. Que você possa ser esse faminto e desesperado por conhecer a palavra de Deus. Amém? E o próximo ponto, para que nós possamos continuar vivendo, queimando pelo Senhor, é uma vida de oração. Como está a sua vida de oração? Em Marcos 1:35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Onde ficou orando. Nós não temos um relato quantitativo de horas que ele passou orando, mas a vida de Jesus era uma vida constantemente de oração.
E aqui é interessante porque Marcos, ele registra a intencionalidade de Jesus. Ele teve uma atitude física de levantar e orar. E se você for ler os versículos anteriores, você vai ver que Jesus estava orando pelos enfermos, curando os enfermos, libertando os cativos. Ele estava ali numa vida agitada. Uma multidão seguia Jesus. Essa era a vida comum de Jesus. Mas mesmo assim, ele tinha uma vida de oração e de intimidade com Deus Pai. Ele decide ir para o monte e orar, para buscar entender qual era a vontade de Deus, porque ele fala que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. E se Jesus, ele não abriu mão de uma vida de oração, quanto mais eu e você. Como está a nossa vida de oração? Porque antes de nós ouvirmos qualquer palavra humana, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E como você ouve a palavra de Deus? Em constante relacionamento, em constante intimidade com o Senhor. Antes de você decidir qualquer coisa, você precisa ouvir o que o seu Pai tem para você. Qual é a vontade dele na sua vida, na sua geração? Nós precisamos estabelecer as primícias do nosso dia. Quantas vezes nós acordamos e as primeiras coisas que nós fazemos é pegar o celular, é já... Como que vai ser meu dia? Como que vai ser a minha agenda? O que eu preciso resolver? E o Senhor tá, quando você vai falar comigo? Quando você vai parar de querer resolver as coisas do seu próprio jeito, na força do seu braço? Quando você vai deixar eu ser Deus na sua vida? E você fazer as coisas da maneira correta? Que é ir para o secreto, que é buscar o coração de Deus sobre a sua vida. Em Salmo 5, no versículo 3, diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Nós precisamos colocar em prática esse versículo, o que o salmista diz. De manhã. Não é quando, se tiver tempo, quando sobrar tempo, mas é de manhã. Apresentar as orações ao Senhor. Que nós possamos ter esse estilo de vida, que tem essa intimidade com Deus. Acordo, eu falo com Ele, durante o meu dia, durante a noite. Que Ele seja a última, que Ele seja a primeira e a última pessoa no meu dia, quando eu acordo e quando eu vou dormir. Que possamos ter uma vida de oração, de entendimento, de oração em línguas, de declarações. Você vai declarando as bênçãos sobre a sua vida. E um ponto liga ao outro, porque se você conhece a palavra de Deus, você começa a declarar essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua geração. Tem momentos difíceis, tem orações que eu faço há anos. E tem dias que você fica, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Mas aí você lembra de uma palavra que te traz esperança. E aí você continua orando, você continua intercedendo. E tem uma frase de uma rainha que ela fala: eu temo mais as orações de John Knox do que um exército da Inglaterra. John Knox foi um reformador da Escócia, e ele era conhecido como um homem que tinha uma única oração: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morrerei. Ele tinha uma causa no coração dele de orar pelo país dele, de ver uma reforma. E uma rainha reconhece a autoridade daquele homem e ela fala: eu temo mais as orações desse homem,
um único homem do que um exército da Inglaterra. Um exército, ele se dedica, ele sabe o que está fazendo. São anos treinando para ir para uma guerra. Ela não está falando de qualquer tipo de homem. Ela está falando de um homem que treina a vida para proteger o seu país. E uma rainha reconhece a vida de oração de um homem. E ele dedicava todos os dias a sua vida pelo país dele, para ver aquele país reconhecendo que existe somente um Senhor e Salvador. E nós? Como está as nossas vidas de oração? Às vezes a sua família ainda não conhece o Senhor. Você continua orando por 1 ano, 5 anos, 10 anos. Não importa quanto tempo você vai orar, mas você não desiste, porque você sabe que o nosso Deus, Ele opera. E através das orações, você vai construindo relacionamento com Ele. E você vai construindo fé. E de repente, você vê o agir de Deus na vida da sua família, na sua vida, na vida da sua geração, do seu país. Nós precisamos gastar as nossas vidas em oração ao Senhor. Não é orar uma vez, não é orar de qualquer maneira, mas você reconhecer para quem você está fazendo a sua petição. Quando um advogado, ele vai perante um tribunal e ele fala com o juiz, ele sabe que aquele juiz pode sentenciar a vida dele, a vida do cliente dele. Aquele juiz tem uma autoridade que pode mudar a vida de uma pessoa. E nós servimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador dos céus e da terra. Não é para qualquer pessoa que você está fazendo uma petição, uma oração, mas é para o Senhor. E isso muda a nossa vida, isso muda a nossa postura. Eu não sei qual é os desejos do seu coração, mas eu reconheço o Deus que nós servimos. E isso muda tudo nas nossas vidas. Quantas vezes eu vi milagres na nossa escola acontecendo? Meu irmão, eu estou falando de todo o coração. Não tinha saída. 1 semana antes, para nós irmos para as nações, precisávamos de um romper. Nesse dia eu estava chorando. Eu falei para minha líder, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais para quem ligar. Eu não sei mais o que fazer. Mas eu falei isso não dessa forma calma, eu estava desesperada. Eu falei, Senhor, como vai ser? E não só eu, tenho o meu time, mas não só o meu time, tem uma escola. Mas nós temos uma palavra. O que a gente vai fazer agora? E a gente começava a orar, começava a adorar. Isso antes, nesse dia, sem imaginar o que o Senhor iria fazer. Nesse dia, o Senhor faz o que Ele faz, porque é o caráter dEle, a natureza dEle. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele faz o impossível acontecer. E toda a escola recebe uma oferta. E nós vamos para as nações pregar o Evangelho. No dia 9 de abril, essa escola, ela teve o dia mais alegre, mais assim, diferente de tudo que nós vivemos antes, porque a gente viu, não foi homem que fez isso, porque não cabe na lógica humana uma pessoa fazer essa oferta se não for o próprio Deus que fala com a pessoa para fazer algo, porque isso é o reino, ser generoso. Então você começa a entender que orações é um lugar de dependência do Senhor. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, confronta a nossa humanidade. Mas é um lugar que você vê e acessa o seu Deus, de uma forma que você não acessa em outros lugares. E você vê os frutos das suas orações. Então, que você possa ter essa consciência de viver uma vida de oração diariamente.
não somente em momentos difíceis, mas todos os dias, buscando mais sobre o nosso Deus, buscando conhecer mais, buscando estabelecer a presença dEle na sua casa, na sua família. As mães comecem a declarar sobre os seus filhos, para que tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na vida deles, o Senhor tem liberdade em fazer, porque você está declarando bênção sobre a vida dos seus filhos. E o meu último ponto, para podermos encerrar, para você buscar uma vida queimando pelo Senhor, é um estilo de vida missional. Em Mateus 28, do 19 ao 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei com vocês até o fim do tempo. Para que na nossa jornada a gente não desanime no meio do processo, é você buscar a palavra de Deus, conhecer, você ter uma vida de oração e você coloca em prática esse estilo missional. Você pregar o evangelho, você evangelizar em lugares, nas baladas, nos lugares que as trevas estão reinando, e você carrega a luz que dissipa as trevas, você carrega a verdade que salva, essa verdade que liberta as pessoas de uma vida de escravidão, para que você possa incendiar essa geração com a verdade de Deus. Então, para que nós possamos continuar vivendo uma vida queimando pelo Senhor, é você continuar pregando o evangelho. É você ver vidas sendo encontradas, você ver vidas sendo salvas. Nós estávamos no nosso prático, uma viagem missionária, e a gente teve a oportunidade de ir em uma balada em Lisboa pregar o evangelho. E foi o lugar mais sombrio que eu já fui. Era como se fosse um carnaval todos os dias. E eu vi ali as pessoas sem propósito. As pessoas bebendo, usando droga. As pessoas entregando o seu corpo para qualquer homem, para qualquer mulher. O pecado estava reinando naquele lugar. E nós começamos a pregar o evangelho, tivemos uma palavra de conhecimento, oramos por um rapaz, e aí oramos por ele, ficamos lá fora, e aí ele vem até nós e ele fala: eu estou pedindo o meu Uber, porque eu não consigo mais ficar nesse lugar. Por culpa de vocês, eu estou indo para casa. E aquele homem, ele foi encontrado pelo Senhor. Bem mais precioso, eu não posso deixar essa verdade morrer em mim. Eu preciso comunicar e anunciar que existe um Deus, que você tem um propósito na sua vida. E não só aquele homem foi encontrado pelo Senhor, outras pessoas também foram. No meio de uma balada. E nós falamos, qual era a probabilidade de você ser encontrado em uma balada? Isso é o amor de Deus pelo seu povo, pelos seus filhos que ainda não conhecem quem Ele é. Isso precisa gerar em nós um desconforto e falar: Senhor, o que eu espero, Senhor, eu preciso anunciar o evangelho, eu preciso ver o sobrenatural de Deus acontecendo, porque é isso que é ser incendiado. Não é ficar somente no quarto, mas existe um povo que padece do evangelho. Existe uma história dos moravianos, e essa história, ela confronta o meu coração diariamente. Existia um povo
que não conhecia sobre o Senhor, nas Índias Ocidentais. Era uma ilha distante e eles não conheciam quem o Senhor era. E os moravianos ouvem essa história, eles sabem dessa história. E os moravianos eram um povo que orava constantemente. E uma das orações deles era: Senhor, que nós possamos ser a resposta das nossas orações. Então eles têm esse conhecimento que existia um povo distante nas Índias Ocidentais que eram escravos e que não podiam ter acesso ao Evangelho. Então, quando eles sabem dessa informação, eles dizem: se não podemos alcançar aqueles que Cristo ama de outra forma, então nós iremos como escravos. Então, 2 homens decidem entregar a sua vida por um povo que eles não conhecem. E eles poderiam nunca mais voltar a ver as suas famílias, os seus amigos, conhecer quem Jesus é. Então nós seremos escravos. Nós seremos as respostas às nossas orações e nós iremos pregar o Evangelho. Eu entendo que o clamor dos moravianos precisa voltar para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa geração. Nós não podemos ser egoístas e viver uma vida olhando só para nós, para os nossos sonhos, para aquilo que eu quero construir. Mas eu entender que o Senhor tem um propósito para a minha vida, que o Senhor tem um sonho para a minha vida. E eu falar: Senhor, qual é a sua vontade? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, na minha geração? E se necessário for, eu vou renunciar os meus sonhos, mas eu vou viver uma vida incendiada pelo Senhor. Eu vou viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que aponta para Jesus, para a morte e ressurreição de Jesus. O Senhor procura um povo que está disponível para queimar por Ele todos os dias da sua vida. Eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé no seu lugar.